Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal. Hoje nós vamos aqui iniciar um assunto novo, que é o assunto de derivadas. Lembrando aqui para vocês que o canal aqui, o objetivo é a gente resolver questões e ensinar como resolver as questões, como aplicar os conceitos resolvendo questões. Então, algumas explicações a respeito de derivadas a gente não vai explicitar aqui, por exemplo, quem inventou a derivada, como surgiu, a primeira aplicação. Então, alguns conceitos a gente não vai explicar, a gente vai focar mais na resolução de questões, tanto derivadas como outros vídeos aqui no canal. Bom, só para relembrar, a derivada ela pode ter várias notações. Se eu tiver aqui, por exemplo, tiver uma função y igual a f de x, lembrando aqui que x é uma variável que depende de y, então a gente vai ter algumas notações. A primeira é o seguinte: quando a gente pedir, se a gente pedir a derivada, a gente pode botar o seguinte: derivada a gente pode escrever como sendo f' de x, aqui a gente chama linha, f' de x, é uma das notações. A gente pode ter também y' de x, é outra notação, f', y'. A gente pode ter também dy dx. Esse dy dx quer dizer que eu estou derivando y em relação a x, ou seja, que y é uma função de x. Então aqui dy dx eu estou derivando y em relação a x. A gente pode ter também df dx, que eu estou derivando toda a função f em relação a x, ou a gente pode ter também aqui d dx de f de x, estou derivando toda a função de f de x em relação a x. A gente pode ter ainda, deixa eu separar aqui, aqui a função eu coloquei em termos de f, mas se a função for, por exemplo, g, h, i, vai ser a mesma coisa. Se for a função g de x, a derivada vai ser g' de x. Se for a função h de x, a derivada vai ser h' de x. Pronto, então basta a gente colocar a linha que a gente encontra a derivada. Lembrando, só que isso aqui são notações. Alguns livros tá de um jeito, outros livros tá de outro jeito, mas tudo isso daqui é anotação. Não muda o jeito de resolver. Aqui a gente vai usar mais esse fator aqui, dy dx, ou apenas f' de x. Então a gente vai usar esses dois conceitos aqui. Então quando a gente falar em derivada, a gente vai usar um desses dois, ou até esse, mas mais esses dois aqui, certo? Então vamos lá, vamos ver como a gente resolve realmente. Então, para a gente derivar, se eu tiver, por exemplo, uma função f de x igual a x elevado a n. Esse n aqui vai ser qualquer número positivo ou negativo, desde que seja diferente de zero, porque se o número for zero aqui vai ser uma constante, que também podemos derivar a constante. Mas aqui, como se a gente tiver o x, esse número aqui vai ser diferente de zero. Então, como é que a gente deriva? Para a gente derivar, a derivada de f de x é quem é f' de x. Então, quando a gente deriva, a gente coloca f' de x igual. E a função, como é que fica? Sempre que eu tenho aqui x elevado a n, como é que vai ficar? Esse número que está aqui em cima, ele vem aqui para baixo do lado do x. Então, o n está em cima, aqui vai ficar n vezes x. Em cima, a gente vai subtrair 1, vai ficar n menos 1. Então, é só isso. O número que está aqui em cima passa multiplicando do lado do x ou do y, dependendo da função. E em cima eu subtraio 1. Então, como é que ficaria aqui se fosse uma função com número ao invés de letra? Se eu tivesse, por exemplo, f de x igual a x elevado a 4. Então, quem vai ser a derivada? A derivada é f' de x, claro. F' de x vai ser igual. Então, esse número 4, ele passa aqui para frente, seguindo o exemplo do n. Então, vai ficar 4 vezes x. Em cima, eu subtraio 1. Então, 4 menos 1 vai ficar 3. Pronto, então a derivada é isso. A derivada é eu pegar o número que está em cima, colocar aqui do lado multiplicando e subtrair um número aqui em cima do x ou do y, dependendo
da questão que for usada. Então a derivada nada mais é que isso daí. Vamos ver outro exemplo aqui. Se eu tiver f de x igual a x elevado a 10. Quem vai ser a derivada? A derivada vai ser f' de x igual a o 10, ele passa multiplicando, 10 vezes x elevado a 10 menos 1 dá 9. Super simples esse conceito inicial de derivada. E quem é, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, f de x igual a x. Quem vai ser a derivada? Agora eu vou usar outra notação. Vou usar qualquer uma dessas notações aqui, a gente pode usar. Então, eu vou usar essa daqui. Então, quem vai ser d de x de f de x? Lembrando que a notação não muda nada aqui. A derivada vai ser sempre a mesma. Então, eu vou colocar o x aqui. Pronto, coloquei o x. Aqui em cima tem que número? Aqui em cima não tem nada. Aqui em cima não tem nada, mas sempre quando não tem nada ele tem um 1. Então aqui tem 1, esse 1 vai vir para cá multiplicando. 1 vezes 1. E aqui em cima eu subtraio 1. Se aqui tinha 1, se eu tirar 1 vai ficar 0. Então isso aqui vai ser igual a x elevado a 0 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 1. Então isso aqui caiu em uma das primeiras definições de derivada, que diz que a derivada de x vai ser sempre 1. Pronto. Por quê? Porque aqui a gente viu que a gente subtrai aqui, fica 1 menos 1 dá 0 e x elevado a 0 vai ser 1. Então a derivada de x vai ser sempre 1. Apenas do x. Agora se for x ao quadrado, x ao cubo, aí não vai ser 1, certo? Vamos fazer outros exemplos aqui, só para finalizar por hoje. Então, se eu tiver outra função aqui, f de x igual a 2 vezes x ao cubo. Quem vai ser o f', a derivada de x? A derivada de x vai ser f' de x. F' de x é eu pegar esse número aqui e multiplicar pelo que está embaixo. Então aqui vai ficar 2 vezes 3, porque o 3 desce multiplicando, vezes x elevado. Aqui em cima eu sempre tenho que subtrair um número. Então 3 menos 1 vai ser 2. Então essa derivada vai ficar igual a 3 vezes 2, 6. 6x ao quadrado. Pronto, e acho que por hoje tá bom. Terminamos aqui a primeira aula de derivadas, perdão. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Nas próximas aulas vamos trazer mais definições e exemplos. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima.